Sexta-feira, 1º de outubro de 2021, o Dose Dupla de hoje pega na veia de dois assuntos que agitaram a semana. A entrevista do presidente ao programa Direto ao Ponto, na segunda-feira, marcando os 1000 dias do governo Bolsonaro, e o depoimento do empresário Luciano Hang na CPI da pandemia, na quarta-feira. Os 2 anos e meio de realizações da atual administração federal foram destrinchados aí pela competência da Trindade, representada pela equipe da Jovem Pan, o José Maria, afinal, o Trindade em pessoa, né? O Guilherme Fiuza e o âncora Augusto Nunes, uma cobra, eu diria para você, criadíssima, né? Já quanto ao espetáculo verdadeiramente circense da Comissão Parlamentar de Inquérito, fica uma pergunta no ar, né? E aí, Marcelo Cardoso, hoje tem marmelada? Respeitável público, tem sim, senhor. Conforme o próprio depoente arriscou, Luciano Hang, foi uma das melhores sessões do Picadeiro, rapaz, dentre todas até agora. E olha que foram 60, com pouca chance de alguma outra superar esse favoritismo. Até porque a gente está na reta final, né? Pelo lado, digamos, sério do programa, né, temos a tradução de um pouco mais de meio mandato do presidente, já com um bom legado de realizações, a despeito das forças ocultas e de outras nem tanto, que tentam segurar o Brasil do futuro prendendo ao passado, né? O executivo tenta avançar, né? Mas avança enquanto a gente pode dizer até que o legislativo patina no seu próprio visco, né? Esse é o Dose Dupla começando agora aqui no instantenews.1. Seja muito bem-vindo. O presidente Bolsonaro completou aí 1000 dias de governo, né? E para comemorar, ele planejou uma série de viagens por todas as regiões do Brasil para entregar obras e mostrar as realizações do governo, que com certeza já está incomodando muitos dos seus opositores. Mas é importante aí a gente fazer uma retrospectiva, né, Marcelo, desses 1000 dias que podem ter sido tudo, menos normais, né? Porque apareceu aí no meio do caminho uma pandemia que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E tem uma coisa, né? Além da pandemia, o governo conseguiu sobreviver e realizar muitas coisas, apesar das interferências do Supremo no Legislativo e no próprio Executivo, né? Promovendo aí um ativismo político e judicial sem precedentes e ainda prendendo gente que não cometeu nenhum crime, inclusive um deputado federal que tem imunidade parlamentar garantida pela Constituição, né? É assim impressionante a quantidade de interferências do STF no Poder Executivo, né? São mais de 100, tirando aí prerrogativas que são do presidente da República, sobretudo nas ações relacionadas ao combate à Covid, né? Vale a pena lembrar também que nesses 1000 dias de governo o presidente foi torpedeado por uma imprensa que vem plantando aí muitas narrativas falsas na tentativa de comprometer o Bolsonaro aí, e como todos nós já percebemos, com foco na sua desmoralização e no impeachment dele, né? Igualzinho como também vem acontecendo na CPI da Covid, nessa aberração que a gente está vendo todos os dias aí, que tem atuado na mesma linha. 1000 dias de governo com artistas revoltados também por causa das ações determinadas pelo presidente para acabar com a farra com dinheiro público, né, que acontecia aí com a famosa Lei Rouanet, onde o pessoal pegava o dinheiro e praticamente muitos ou muito poucos prestavam contas, né? E ainda com a atuação de uma oposição irresponsável, que nessa tentativa aí de tirar o presidente da sua cadeira, fez de tudo, inclusive prejudicar o país
e o cidadão brasileiro. Nós todos. Pois é, essa oposição que não respeita decisões do parlamento e corre para o Supremo na tentativa de ganhar no grito. Aí não é fácil governar assim, né, Marcelo? Não é mesmo. Você falou da imprensa plantando fake news, mas eles vão acabar colhendo aquilo que Luzia ganhou atrás da horta, né? Mas, olha, a gente vê que o Bolsonaro está no caminho certo quando observa alguns sinais. Eu vou dar 3 exemplos. Tá? Primeiro, a capacidade de mobilização dele para os atos de 7 de setembro. Isso aí foi uma coisa fenomenal, estrondosa e irrefutável, indiscutível. Segundo, a liderança do presidente, que também, em função desses preparativos para 7 de setembro, evitou uma paralisação dos caminhoneiros que poderia ter tido, né, consequências desastrosas para o país. Foi a pedido dele, em função de um apelo dele, que eles arrefeceram os ânimos e a coisa ficou mais controlada, sem que se perdesse o ritmo da toada. Né? Em terceiro lugar, o fato de o Bolsonaro ser hoje o terceiro líder mundial com mais seguidores nas redes sociais. Cara. São mais de 40 milhões de pessoas, isso não é pouca gente. E olha só que curioso, o número de seguidores do presidente já é maior que a soma dos seguidores de Lula, Marina, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Dilma Rousseff juntos. Está explicado o desespero da esquerda brasileira, né? Rapaz. É por isso até que o antagonista e outros veículos aí ficaram mais uma vez desmoralizados. Não sei se você viu, né? Eles publicaram matéria falando do tombo do Bolsonaro nas redes sociais. Só que os números não mentem. Caiu para né? cima. Pois é. A fixação, rapaz, desses veículos aí é tão grande no que diz respeito à derrubada do presidente que eles não se preocupam mais com os fatos e nem com a verdade, rapaz. É impressionante. Para que fatos? Para que verdade? Basta Pois notícia, é. né? E você vê que na última segunda-feira, quando completou 1000 dias de governo, o presidente participou, como a gente disse lá no início, do programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan, lá do Augusto Nunes, né, que foi acompanhado, rapaz, ao vivo, naquele momento, por 355 mil pessoas. Se você olhar lá quantos já assistiram, já passa de 1 milhão. Eu mesmo Agora, estava lá na hora. Pois é, agora você vê o seguinte, no mesmo horário, numa entrevista do presidente Michel Temer na TV Cultura, tinham apenas 4 mil espectadores. Você vê, 4 mil contra 355 mil, que depois chegaram a 1 milhão. Aí você vê que... Consolá-lo-ia se pudesse. Com certeza. Agora, a esquerda e os opositores do presidente, eles podem até fingir, Marcelo, que eles não enxergam isso. Até omitir os números. Só que a população está vendo isso, né? Mas, com certeza, aí o Bolsonaro imaginava que a sua passagem pela presidência da República não ia ser fácil, né? Os desafios eram muito grandes. Ele fez promessas de campanha que precisava cumprir, inclusive formar um ministério sem interferências políticas, né? Então você vê que desafios para ele nunca faltaram. Mas a verdade, eu acho, cara, que ele nunca deve ter pensado que seria tão complicada essa sua missão aí, sobretudo pela intolerância da oposição, da mídia e do próprio Supremo, e tudo junto, né? Tudo de uma vez. Todos contra um. É isso mesmo. Cara. Na entrevista que o Bolsonaro deu ao programa Direto ao Ponto, do Augusto Nunes, na Jovem Pan, ele mostrou a dificuldade que teve para formar um ministério sem as interferências políticas que nós estávamos acostumados a ver em governos anteriores. Era sempre assim, pressão máxima. Né? E o problema não era nem a falta de gente qualificada, e sim essas pressões que já começavam a surgir. E com a escolha de um ministério sem vinculações políticas, com certeza o presidente ficou com mais tempo, né, para se dedicar às outras tarefas. Um ministério que não tinha os vícios que eram precisos ser controlados pelos outros, que também não controlavam, deixavam correr solto. Né? Agora, a gente não pode deixar de comentar também que o presidente deu muita liberdade para os ministros trabalharem, ele deu autonomia. Só que é sempre bom a gente lembrar também, Marcelo, que autonomia é bem diferente de soberania. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é, com autonomia o ministro vai seguir o direcionamento dado pelo presidente, fazendo isso acontecer da forma que ele, ministro, achar melhor. Isso é que é autonomia.
E os ministros que eventualmente acharam que essa autonomia significava fazer o que quisessem, se deram mal, né? Eles queriam ser soberanos e não autônomos, né? Sim. O ex-ministro Sérgio Moro é um excelente exemplo, muito claro É, disso que você colocou. O objetivo do presidente sempre foi entregar um Brasil melhor do que aquele que ele recebeu. Deveria ser até o objetivo de todos os presidentes, né? Só que ninguém contava com essa pandemia, que atrapalhou o mundo inteiro, interferiu em tudo, mexeu com a vida de todo mundo. E, aliás, em cima disso, o presidente foi o primeiro a alertar governadores e prefeitos para esse problema, a pandemia. é verdade, eu lembro até, rapaz, das reações do então governador Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro e do governador de São Paulo também, João Dória, com relação à realização do carnaval, e também uma que foi incrível do prefeito de Salvador, o ACM Neto, que todos eles, né, desdenharam do presidente que deu aviso dizendo que estava vindo aí uma pandemia, que tinha que tomar cuidado, o carnaval precisava ser repensado, e ninguém cancelou o seu respectivo carnaval, né? Inclusive, o ACM Neto, rapaz, ele fez um convite, eu tenho isso gravado, aos turistas europeus, dizendo que eles poderiam vir passar o carnaval no seu estado, porque em Salvador não tinha Covid, né? Pô, que É, estupidez, rapaz. pois é, Nossa Senhora da Internet, padroeira da memória mundial, tem certamente isso lá, você tem gravado, outras pessoas também têm. Nem que o Google resolva apagar as memórias de todos os computadores que tem, isso vai sumir, porque as pessoas já têm isso registrado. Só para fazer uma contextualização temporal, o carnaval, o sábado de carnaval, foi 22 de fevereiro de 2020. No dia 4 de fevereiro, 18 dias antes, o Bolsonaro assinou um decreto declarando o Brasil em estado de emergência sanitária. E foi em cima disso que ele pediu que o carnaval fosse cancelado e que houve essas três reações emblemáticas, né? Witzel, Dória e ACM Neto, e também foi a partir daí que a oposição conseguiu do STF a coisa de tomar a situação para si, tirar do Bolsonaro a autoridade do gerenciamento da crise provocada pela peste chinesa. Não deixaram, e a gente viu no que deu, né? Quem são genocidas? Vamos deixar a pergunta no ar. É um responsável mesmo. Até um dos que deveriam ser responsabilizados criminalmente por terem contribuído para trazer essa doença para o Brasil. Mas nesses 1000 dias de governo também foram muitas as realizações do governo Bolsonaro. Isso a gente não pode esquecer. Aqui nós vamos, então, ter... Quer dizer, nós não vamos ter tempo de falar de todas elas, mas dá para listar as mais importantes e coisas que merecem ser lembradas e destacadas, né? Por exemplo, logo no início do governo, temos a interferência do STF impedindo o presidente de escolher superintendente da Polícia Federal, prerrogativa exclusiva do presidente da República prevista em lei. Tivemos a aprovação da reforma da Previdência, ponto positivo. Tivemos um ponto negativo aí, o fica em casa, a economia a gente vê depois. Tivemos a transferência de poder para governadores e prefeitos, suas medidas autoritárias. De novo, o STF, fica em casa, dando ar da graça, prende-se pessoa na praia, prende-se mulher em praça, o efetivo policial agindo de maneira truculenta, tudo aquilo que a gente viu e também está na memória. A saída dos ministérios de Sérgio Moro, caso da Justiça e Segurança Pública, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. As notícias sobre o suposto gabinete do ódio, um mantra que a oposição canta até hoje. A revelação de uma conspiração para tirar o presidente. O preço dos combustíveis e do gás de cozinha e as mudanças na Petrobras, não só a mudança do presidente da empresa, o general Silvio Luna, que deu jeito em Itaipu, que também estava ao Deus dará nos governos anteriores, mas também a questão, não diretamente ligada à Petrobras, mas a isenção de ICMS no caso de gás de cozinha, que não foi correspondida pelos governadores do Estado que querem ganhar em cima disso, né? E, além de tudo, colocar a culpa em cima do presidente. As punhaladas de ex-aliados, quantos, hein? Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, só para lembrar os três mais emblemáticos também. A campanha pelo voto impresso auditável, que foi tão abraçada pelas pessoas no Brasil e que, de alguma forma, surtiu o resultado, mas não aquele esperado, porque
coisas vão evoluir a partir daí. Os pedidos de impeachment, 328.419, se eu não perdi a conta. As realizações do governo na área de infraestrutura, que a imprensa nunca divulgou, o ministro Tarcísio trabalhando a rodo, trabalhando assim, incansavelmente, colocando literalmente o Brasil nos trilhos, falamos disso também já, nos trilhos mesmo, com estradas de ferro rasgando o país, resgatando esse tipo de transporte que é tão importante para tanto passageiros quanto logística. Polêmicas com relação à compra de vacinas, a judicialização generalizada dos partidos de oposição, tudo que mamãe não dá, eles vão pedir lá no Supremo. Eu quero aquela choramingação danada. A censura dos canais conservadores, né? Nada se pode dizer, há palavras que são proibidas, existe um índex que a gente tem que se lembrar de observar quando até está falando nesse papo informal nosso aqui. As manifestações democráticas consideradas antidemocráticas. E as manifestações antidemocráticas consideradas democráticas também, por outro lado. Os inquéritos ilegais, fake news e atos antidemocráticos. A CPI do Covid, o caso Covaxin. As reformas empacadas no Congresso. O 7 de setembro. As reações do Congresso, STF e oposição. E o acordo costurado com o ex-presidente Temer com relação à crise que quiseram impor como resultado do pronunciamento do Bolsonaro no dia 7 de setembro, que acabou deixando todo mundo embasbacado, porque o efeito foi exatamente o contrário. Ou seja, aí a gente tem um resumoram, pontos importantes nesses 1000 dias de governo. Acho que dá para dar uma ideia boa, né? Foi muita coisa mesmo, né, Marcelo? E parece que, desde o primeiro dia de governo do presidente Bolsonaro, a oposição, o STF, parte do Congresso e da grande imprensa brasileira tinham a intenção de desgastar diariamente aí o presidente, que eles nunca imaginaram que pudesse ser eleito, hein? Tem esse particular aí. Todo mundo que assiste a gente acompanha aí as dificuldades enfrentadas pelo Bolsonaro no dia a dia. A gente tem mostrado isso aqui nos comentários, nos nossos papos da madrugada, aqui mesmo no Dose Dupla, nas redes, né? Mas é importante a gente considerar 2 aspectos. O primeiro é que o Bolsonaro representa o combate àquelas práticas nocivas e nada republicanas que são vigentes aí no Brasil, né? Ou eram até agora. O segundo é que, apesar de toda a oposição, de todas as narrativas falsas, de todas as armadilhas montadas e de decisões judiciais absurdas que partem aí do nosso Supremo, o Bolsonaro continua com o apoio da maioria da população que já percebeu qual é o jogo desse pessoal. Veja só, a esquerda passou muitos anos no poder e aparelhou o Estado brasileiro. E, como eu disse ainda há pouco, ninguém contava com a eleição do Bolsonaro, essa é a verdade. Eu não estou afirmando Talvez aqui... nem ele mesmo, né? Pois é. Acho que ele tinha esperança, tinha fé e estava sentindo. Como né? todos nós temos. Exatamente. Eu não estou afirmando, Marcelo, que teve fraude na eleição para presidente, embora o presidente ache que houve fraude, isso não pode ser possível, sim, pode ter sido possível. É verossímil. Pois é, tem gente que acha que houve, só que a conta feita para um suposto desvio de votos para o outro candidato não foi suficiente para barrar o fenômeno Bolsonaro. E parece aí que em 2022 não vai ser diferente, viu? O movimento feito pelo presidente com relação ao voto impresso auditável, ele pode aparentemente não ter sido vitorioso, mas foi importante porque ele trouxe o debate para a mesa, né? E já conseguiu que o TSE criasse o grupo para acompanhar tudo desde agora, incluindo, inclusive, a participação dos militares. E isso é de uma importância tão grande que já tem petista aí como Fernando Haddad admitindo a vitória do Bolsonaro em 2022. Agora, como eu disse, a esquerda passou muitos anos no poder e tinha um plano de longo prazo que não conseguiu colocar em prática, né? Veja aí que em todos os órgãos públicos você tem uma predominância de gente com viés de esquerda, fruto daquele aparelhamento que a gente já comentou. E a esquerda segue, né? Ou melhor, persegue o pensamento do Antônio Gramsci, né? Que era obcecado em destruir o Ocidente, começando pela cultura, se infiltrando na arte, na música e em outras manifestações culturais. Outra obsessão gramscista aí, do esquerdista, né,
eliminação do cristianismo. E como eles não podem fazer isso de uma vez só, eles vão cortando aos pouquinhos as raízes na medida do possível, na esperança que essa árvore aí caia, e caia de vez. Mas não é só em Gramsci que os esquerdistas se inspiram, né, na tentativa de destruir esse governo do presidente Bolsonaro, implantar um regime comunista ou socialista aqui no Brasil. O Lenin é um outro ídolo aí da esquerda, né, e dizia que era preciso usar o idiota útil, né, na linha de frente, e incitar o ódio entre as classes, ou seja, dividir para governar. E o que a gente vê o PT fazendo há muito tempo é isso, né? Incitar o ódio entre as classes. Os grupos antagônicos. Negros contra brancos, homo contra héteros, patrões contra empregados. Patrões contra empregados. Ih, rapaz, isso aí está mais visível do que nunca, né? Essa coisa gramscista também, existem três pilares fundamentais, né? 3 setores em que eles têm que agir e normalmente começam por aí para poder fazer o aliciamento. As artes, a imprensa e as universidades. A educação de modo geral, mas principalmente a universidade, considerando que ali você tem jovens numa idade muito propensa a essa coisa da rebeldia e da vontade de mudar, e eu sou mais inteligente que todo mundo. Vamos lá. Lenin queria destruir a nossa base moral, que são a família e a espiritualidade. Igualzinho, como você falou, esse pessoal do PT, PSOL, outras siglas de aluguel, partidos de esquerda. Deus, para eles, é o Estado opressor e paquidérmico. Né? Mas o Lenin, Marcelo, era um pregador do ódio, né? Ele queria até filho odiando os próprios pais se eles não rezassem na cartilha comunista, né? Aquilo é uma aberração. Dentro da família, aquela história de você apontar o dedo e denunciar quem está indo contra. Como mais ou menos tem acontecido com o nosso problema agora da peste negra, né? Você apontar quem é aquele que não tem consciência social, aquele que é contra você. Faça isso não por você, mas pelos outros, né? Muda um pouco o aspecto da história para tentar usar de convencimento, e os idiotas úteis acreditam e caem na lata, né? Mas é bom a gente enfatizar, Marcelo, que no rol das dificuldades que qualquer presidente vai ter para desfazer esse aparelhamento petista estão as universidades, como a gente falou agora. Eles impregnaram a cabeça dos nossos jovens com Marx, Engels, Che Guevara e companhia. Eu costumo dizer, particularmente, eu sou marxista. Eu gosto de Groucho, Arpo, né, Chico e Roberto Burle Marx. Nesses 4 eu sou puramente marxista, mas só com ele. Agora, você imagina a cabeça de um jovem quando tentam passar para ele que a homossexualidade exacerbada, a degeneração e a promiscuidade devem ser vistos como coisas normais. Essa história de normal natural hoje em dia também é um conceito que eles estão deixando muito vago, exatamente para poder permear as cabeças com ideias estapafúrdias, né? Nós vemos constantemente tentativas de imposição de matérias dessa natureza nos livros escolares, no cinema, televisão então é um bicho desgraçado para isso, tentando mostrar que são coisas naturais. Televisão, fábrica de malucos, segundo Stanislau Ponte Preta. Mas é bom a gente esclarecer uma coisa, né? Que uma coisa é você respeitar a preferência sexual de uma pessoa. Cada um faz o que quer. Né? A outra é querer impor a libertinagem sob o manto da liberdade sexual. Aí já é diferente, né? E por trás de tudo isso, acaba transparecendo que está aí o desmonte, né, e a descaracterização do ser humano. Exatamente. Eu faria um complemento ao que você disse agora, Marcelo. Respeitar a preferência sexual de uma pessoa adulta, porque ela tem consciência do que está fazendo. Não uma criança, não uma adolescente. Né? Isso aí é que não tem sido respeitado. Mas nesses 1000 dias de governo, além dos problemas enfrentados pelo país, as mazelas herdadas dos antecessores, né, o presidente Bolsonaro ainda tem que combater com unhas e dentes essa ideologia da esquerda, que quer voltar ao poder, e se voltar ao poder, vai nos transformar, num primeiro momento, numa Argentina, e depois numa Venezuela. Gente, os exemplos estão aqui do lado. É verdade. É só olhar. Agora, o bom, Marcelo, é que depois de tantos anos de governo de esquerda no Brasil,
a incompetência e a desonestidade praticadas por eles acabaram despertando um sentimento de direita que estava adormecido no país. Não sei se você concorda. Isso ficou muito claro nas manifestações a favor do governo. Isso também provocou o surgimento de canais de direita, tanto na TV, no rádio, e até em rádio, que agora virou TV, né? Como foi o caso da Jovem Pan, mas também nas redes sociais, principalmente no YouTube, né? Essa narrativa de que todos são canais que propagam fake news não cola mais. A nossa grande e velha imprensa está doida para eliminar essa concorrência que acabou desmascarando aí uma grande mentira que era o jornalismo brasileiro. Claro que você vai ter excessos em todos os lados, mas os excessos podem ser coibidos facilmente e a gente tem leis que podem ser aplicadas para conter qualquer excesso, né? Você vê que o Bolsonaro tem mais uns 400 e poucos dias de governo aí até a próxima eleição. E apesar de tudo que aconteceu e do que a gente comentou aqui, ele vai deixar um legado, eu acho, né? Um legado de combate, de resiliência e, sobretudo, de dedicação e respeito ao povo brasileiro. Vamos ver. Essa é a melhor parte. Né? Vamos ver se ele se mantém aí no poder após 2022. E depois de tudo isso que aconteceu nesse seu primeiro mandato, ele vai ter que colocar ordem na casa se for reeleito, né? E provavelmente vai conseguir, porque eu acho que vai ocorrer aí uma boa renovação no Congresso e no próprio Supremo, já que se for reeleito, ele vai indicar mais 2 ministros, já tem em tese 2, né? Um ainda está pendente aí, nessa chantagem que o Senado está fazendo. Mas ele terá 4 ministros. Aí, com 4 ministros indicados por ele, a coisa tende a ficar mais equilibrada ou menos desequilibrada, já que esses novos ocupantes não vão ter esse viés de esquerda que tem desmoralizado aí a nossa Corte Suprema. Acho que vem muita coisa por aí. Para mim, diante dessas circunstâncias todas aí, o Bolsonaro, que teve que combater e se defender muito, apesar de tudo, com pandemia, com tudo que a gente comentou aí, ele realizou muita coisa. É uma pena que a grande imprensa não divulgue, uma boa parte dos brasileiros não tem acesso a essa informação. Mas as redes sociais têm ajudado muito a divulgar esse outro lado que é a imprensa tradicional. E hoje eu posso dizer para você com certeza, incompetente, não consegue divulgar. Pois é, estamos aí nós, aqui particularmente, lutando por essa causa e tantos outros, e a grande imprensa, essa má imprensa, está cansando, né? Eles mesmos já esgotaram tudo, as pessoas estão percebendo claramente isso, como a gente também já falou, e eles estão ficando sem argumento, sem sustentação, e isso faz com que caiam no ridículo constantemente. Falamos aqui também em outro programa sobre a escalada, né, a abertura do Jornal Nacional do dia 7 de setembro, que foi uma coisa lamentável, o antijornalismo. Aquilo tem que ficar como um vídeo para ser mostrado no primeiro dia de aula de toda a Faculdade de Comunicação Social. Olha, nunca façam isso. Isso não é jornalismo, isso não é nada. Né? A imprensa hoje confunde fato com opinião, né? Exatamente. Esquece do fato. Agora a notícia vem recheada de opinião. A notícia é opinião. É a questão de comentarista e você não, mas eu não quero o comentário, eu não quero a opinião. A opinião é minha, eu quero a notícia, né? Vamos lá. É muito difícil, né, Marcelo? Você querer mudar um país do tamanho do Brasil, continente praticamente, em apenas 4 anos. O próprio Bolsonaro tem senso crítico de que isso aí não é uma coisa possível, mas um bom caminho dá para se trilhar. E uma coisa é certa, ele, Bolsonaro, plantou muitas sementes. Agora, para a gente saber se ele vai colher essas sementes que plantou, vamos ter que esperar o resultado das próximas eleições. Daqui a pouco mais de um ano, nós estamos entrando em outubro e as eleições são exatamente no início desse mês, daqui a um ano. Bora para o próximo tema? Ora, vamos lá. Uma das figuras brasileiras aí mais emblemáticas, né, dos últimos tempos, que a gente pode chamar de patriota de carteirinha, né? Foi a estrela aí dessa oitiva que aconteceu na 60ª, haja dinheiro público para tanto desperdício, né? 60ª reunião da CPI do Covidão, do Circovid, enfim, como carinhosamente a gente
prefere chamar, né? Quarta-feira, o Luciano Hang atendeu aí a convocação, né, para depor, feita por um requerimento do relator lá do Picadeiro, o senador Renan Calheiros, que defendeu a necessidade de ouvir em virtude de participação do empresário bolsonarista. Agora é assim, né? O próprio jornal O Globo já define o Luciano Hang como empresário bolsonarista. Em discussões aí sobre estratégias de ataque inicial, a peste, a disseminação de fake news, e também sobre a praga que veio lá da Terra dos Dragões, né? A gente aqui evita falar alguns nomes para não ter problema com o canal. Mas conforme previsto aí por Luciano Huck, em entrevista no chamado púlpito, né, lá na entrada do plenário do Senado, essa seria aí a melhor sessão da CPI, né? Acredito. Por precaução e deboche, é claro, né, o Hang disse que levaria um par de algemas, né, cujas chaves ele entregaria aos senadores da CPI. O pessoal deve ter ficado tiririca da vida, né? Caso não aceitasse aí o que ele iria dizer, se fosse por acaso dada a voz de prisão. Aí ele levou as algemas para não gastarem dinheiro público, né? Aí as algemas ficaram presas no detetor de metais, mas ele entregou as chaves para os senadores. E o Renan Calheiros acusou o Luciano Hang de ser membro destacado do tal gabinete paralelo que eles insistem nessa narrativa, né? E de manter aí conversas absurdas sobre qualquer contexto. Pelo em ovo ou chifre em cabeça de porco são opções aí que a gente tem nesse circo, né? O que você acha? Esses caras vão descobrir o pelo em ovo primeiro ou o chifre em cabeça de porco, hein, Marcelo? Pois é, duas boas opções, né? Talvez uma conjunção improvável delas, quem sabe, né? Rapaz, as idiotices desses comandantes da CPI já passaram da conta, né? Eles são absolutamente despreparados e, como se isso não bastasse, não custa lembrar que eles puseram de quatro, aliás, eles se puseram de quatro, com os quadris devidamente empinados, para o STF, que os mandou criar essa comissão nefasta. Hoje essa comissão existe porque eles cederam à pressão do STF. Interferência de um poder no outro, né? Gozando. Agora, não sei se o Supremo também mandou que o relatório apontasse para o Bolsonaro como culpado por tudo de mal que acontece no planeta, mas, caso não tenha feito isso, o Renan já está imbuído desse propósito desde o primeiro dia da sala de sessões. Né? A culpa é do Bolsonaro. Aliás, olha, o Renan Calheiros ele está imbuído aí de pelo menos dois outros propósitos. O primeiro de comprovar a fraude na certidão de óbito da mãe do Luciano, a senhora Regina Hang, por pretensa omissão do fato de que a causa-morte tenha sido, de fato, a Covid, né? E também pela disseminação de fake news, a ladainha que costuma ser usada de alicerce aí para toda e qualquer narrativa, saída das mentes esquerdistas, como a gente anda vendo, né? Yeah. Mas nesse rol de sandices aí da CPI, já sobrou até para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, lá, CGU, do Wagner Rosário, né, que participou dessa coisa aí. O Wagner Rosário, visto como um prevaricador, foram modos aí pelos quais, com total falta de modos, rapaz, o presidente daquele picadeiro, Osmar Aziz, fez referência ao servidor público concursado, né? Prevaricador, participou dessa coisa. Cara, um negócio que às vezes... CGU do Wagner Rosário, como se fosse dele, não do país. Você começa a assistir, depois chega uma hora que você tem que parar, porque o negócio é tão pesado, é tão absurdo, que faz mal para a saúde você assistir aquele circo, né? O cara ali fez até o Wagner Rosário, rapaz, eu não sabia, mas ele é mestre em combate à corrupção pela Universidade de Salamanca, lá na Espanha. Também é capitão do Exército e é graduado e pós-graduado em ciências militares, né? Aí convoca o concursado. Pô. Pois é, e convoca o cara para depor. Aí ele chamou, numa hora que a senadora lá, Simone Tebet, estava dando ataque,
Ele falou, a senhora está descontrolada. E Elas falou. estão descontroladas. Só que ele falou isso depois de ter sido chamado por ela de menino mimado. Naquela mesma ocasião, não sei se você lembra, o senador Otto Alencar, lá do PSD da Bahia, também marcou presença quando chamou o ministro de moleque de recado do presidente Bolsonaro. Ofensa a qual, por sua vez, o chefe lá da AGU disse que não ia retrucar em respeito à idade do ofensor. Fez ele muito bem. Aí o barraco desce mesmo, né? E fica realmente complicado. Precisa ter estômago para ficar ali, né, Marcelo? Tem que ter estômago mesmo. Fica muito complicado. O tal do respeito, que é tão evocado por aqueles que atacam e depois se fazem de vítimas, tem faltado muito às sessões da casa. Tenho notado isso. É um daqueles itens quase sempre em falta no Congresso. E aí são os ofendidos que têm que tolerar, para não se verem sob risco de voz de prisão. Falando no verbo, por sinal, as duas casas legislativas têm feito jus à classificação de casa de tolerância, né? Toleram tudo. Os cacetas... Não interessa, né? Olha, que não é de hoje. Os cacetas, de quem eu falei no meu comentário solo dessa quarta-feira, chegaram a ser processados por um esquete em que a comparação dos parlamentares com mulheres e homens que vendem o corpo feriu os brios da galera, né? Os deputados de programa. Por sinal, o processo nada deu contra os humoristas, e a piada teve que ser devidamente digerida pelos parlamentares. Houve alguns que reclamaram, nessa sessão do Hang, de informalidade do tratamento que ele dava aos parlamentares, chamando-os pelos nomes. Omar, Randolph. Eles ficam revoltados. Eu me lembro de uma circunstância em que o advogado cochichou, chama de senhor, pelo menos. Deve ter falado isso porque logo em seguida, ele, depois de ser chamado Renan Calheiros, o Renan chamou de senhor. Sem excelência, nem mesmo senhor, né? Aí é aquela história. Eu vi um comentário em que a Miriam Leitão criticou exatamente isso, essa falta de cerimônia do Luciano Hang em falar os nomes dos deputados, que ele deveria ter, digamos, um respeito pela liturgia do rito ali, né? E a pessoa que postou isso no Twitter, comentando abaixo, botou: tá, tudo bem, você queria o quê? Que ele usasse os apelidos dos senadores nas planilhas da Odebrecht? Pois é, rapaz. A sua excelência, Renan Calheiros, carente aí de salamaleques, para variar, né? Começou mal, rapaz. Lá nas catacumbas do Congresso, tem um longo corredor, não sei se você já esteve lá, que atravessa o complexo legislativo por baixo lá da Praça dos Três Poderes. Ele deu uma entrevista, rapaz, essa eu assisti, e já estava chamando o Luciano Hang de bobo da corte, ante o assédio do jornalista. Vamos ter mais um depoimento de um bobo da corte, não sei o quê. E ele fez a mesma coisa no texto introdutório da sessão, só que depois negou a ofensa. Quer dizer, o Renan acusou... Cara de paisagem, fingindo demência. Era cara de pau. O Renan acusou o Luciano Hang, que manteve a fleuma o tempo todo, né? Ao contrário do que aconteceu com os senadores em geral, né? Acusou o depoente de prestar serviços à corte, disseminar fake news, participar do tal gabinete paralelo, de ser negacionistas. Esses caras foram tão longe com as invencionices, rapaz, que agora está difícil retroceder e expor a vergonha, né? Pois é. O Luciano Hang, lendo seu texto inicial, que incluiu um vídeo promocional da Havan, né, que levou os esquerdistas a babar de ódio, falou da grave usurpação da figura de sua mãe pela CPI. Isso realmente foi grave. E lembrou suas ações dele, dono da Havan, em prol de solucionar a crise gerada pela peste chinesa, com uma doação de 200 cilindros de oxigênio para os hospitais de Manaus, terra de Omar Aziz, que nada fez para rebelar. Verdade. Outras doações que chegaram ao todo a 5 milhões de reais, e a cessão dos espaços dos estacionamentos das lojas da Havan para funcionarem como postos de vacinação. As perguntas dúbias, estratégia para tentar a criação de narrativas, vieram em peso, como nas questões sobre ter ou não contas no exterior ou empresas em paraísos fiscais. Tudo explicado com a calma de um monge tibetano, pelo Luciano Hang, né? Sempre com o Luciano, na verdade, e fez ele muito bem,
forçando a devida explicação, para que o jogo de sim ou não, as tais respostas objetivas que o Renan tanto queria, não desse margem a interpretações erradas e maldosas que interessavam ao G7, o grupo de senadores que comanda o picadeiro. Você simplesmente responder sim ou não sobre ter contas no exterior? Tenho. Sim ou não? Sim, ele tem contas no exterior. Para você transformar isso numa narrativa é muito fácil. Pois é. Só não se explica que essas contas são necessárias porque a empresa é uma importadora e que existe um problema da flutuação do câmbio que torna bastante necessário, né, e conveniente que exista um equilíbrio na questão da troca da moeda e por isso as contas lá fora. Não é, até porque ter contas fora do Brasil não é crime, Pois mas é é. colocado como se fosse. É tão comum que os estelionatários, muitos deles políticos, escondam dinheiro no exterior que fica parecendo que ter conta no exterior é um crime. Não é. Qualquer pessoa pode ter, eu posso ter, você pode. O crime é não declarar a conta e usá-la para outros fins. O crime é não fins. declarar. Que é uma Agora, coisa você que eu vê esqueci de dizer. Declaro tudo ao imposto de renda, receita, sabe de tudo. E você vê que outra coisa absurda que acontece na CPI é que o relator faz uma pergunta, o sujeito responde, e depois o relator responde, repete a resposta, mudando o sentido da resposta que foi dada, para que conste nas notas taquigráficas. Isso provocou até uma revolta de um dos advogados aí, que disse que não, cara, não podia fazer isso, né? Agora, você notou, Marcelo, que nosso senador Fala Fina aí mantinha na frente dele um pequeno placar, né, a título de identificação de mesa, com o número 590.525. Chegou a ver isso? E ele botou para ele, depois, quando ele assumiu o Randolph temporariamente a presidência da sessão, com a saída do Aziz, o Renan também estava com a plaquinha igual. Seria a atualização dos mortos por Covid, né? Até me pareceu um bom palpite de milhar para jogar aí no bicho, né? Mas eu acabei me esquecendo. Profecias do apocalipse, papas defuntos de plantão. A gente tem que entrar no âmbito do tal senso de humor que tanto irritou o Renan Calheiros, né, rapaz? Pois é, se a gente não entrar, morre de raiva ou de tédio. Mas aí vieram também aquelas inquirições insistentes com relação a financiamentos por bancos oficiais, como se fossem proibidos, incentivos fiscais, como se fossem proibidos também. Tudo isso enveredando até pela compra de um terreno em Franca, que livrou o BNDES de um calote em função da falência da empresa interessada, de quem a Havan comprou o terreno. Ele viu o terreno, se interessou para fazer a loja, soube que o terreno tinha sido comprado por uma empresa que faliu, e isso estava dando prejuízo ao BNDES. Ele se interessou pela área, não propriamente quis salvar o BNDES, mas ele se interessou pelo terreno como empresário, como interessado, e comprou. Ao fazer isso, ele até beneficiou o banco. E isso foi criticado como se fosse uma ação criminosa. Agora, até o Omar Aziz dizendo que ninguém acredita que ele fez isso para livrar o BNDES. Então eu vou lhe dar uns terrenos aí para o senhor comprar aí. Falou. E depois o debochado é o Hanger, né? Depois o debochado é ele. Teve uma outra coisa lá, quando se falou disso, que, bom, se me ocorrer, até falo aqui. Eu estava pensando no negócio, mas me fugiu. Mas fugiu. O raciocínio aqui do senador Jorginho Melo. Eu lembrei dele agora, do PL de Santa Catarina. Num determinado momento, ele pediu que se voltasse para a CPI. Afinal de contas, as perguntas já começavam a não ter a menor relação com o propósito da comissão. Foi aí, logo em seguida, que o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, tremendo mais que vara verde, se empombou com esse negócio que você falou agora, de reclamar das notas taquigráficas ou da mudança de sentido das coisas que se falam, da repetição das perguntas e respostas para criar um jogo de palavras aí. E ele informou que os advogados do Luciano Huck, do Luciano Heng, saíssem do plenário por ter se sentido ofendido por um deles diante da balbúrdia que se formou. Pelo que se apurou depois, parece, eu vi isso na Jovem Pan, parece que ao tentar dirimir um erro lá qualquer, um dos advogados do Luciano, apontou, pôs o dedo em riste na direção do senador. Aí ele ficou, virou bicho, aquela coisa toda. Né? Mas, enfim, deu-se, a partir dessa confusão toda, que veio a motivar também a interrupção da sessão, o pedido, praticamente
comando desse senador, né, para que os advogados do Luciano Hang fossem retirados da sala. E ele não pode depor sem a presença do advogado, é direito dele, ou por outra, não é direito do senador querer uma coisa dessa forma. Aí deu-se um momento apoteótico do circo. Pedindo que voltassem o vídeo, como se fosse fazer isso da sessão, para verificar se tinha ou não havido ofensa, o Luciano Hang brada da tribuna: chama o VAR! Chama o VAR! Sem perder a pose e expondo toda aquela gente ao merecido escárnio, né? Depois dessa, o Omar Aziz resolveu por uma interrupção de 5 minutos e acabou levando 45. Essa eu vi, cara. Eu estava com fone de ouvido no lugar onde eu estava, as pessoas não entendiam por que eu estava rindo tanto. E não ficou só nessa, não, Marcelo. O velho da van aí fez mais duas, né? Diante da confusão entre o uso das expressões tratamento preventivo e tratamento precoce, com ele alertando mais uma vez que os senadores tinham sido induzidos ao erro, ele mandou, em meio à discussão, que já era insana, né? Eu estou com tempo, com relação à polêmica com o prontuário médico da sua mãe, né? Aí ele também mandou uma assim, ó, vou desenhar. Até o Omar Aziz entregou os pontos numa certa hora, dizendo que eu tenho dificuldade no caso de entender toda essa terminologia, né? Aí o Hang emendou assim, pois é, eu sou disléxico também. Eu tenho dificuldade. Um minutinho, é sempre um minutinho para alguma coisa. Né? Vamos lá, o despreparo, rapaz, o destempero de nossas excelências, né? Tem que rir, porque realmente é um circo, né? Esse despreparo e esse destempero foram muito bem marcados por frases como, por exemplo, as do Omar Aziz, né? Tipo, qualquer imbecil sabe que quem tem problemas cardíacos não pode ter certos remédios prescritos. E olha que ele falou isso em referência aos médicos que cuidaram da dona Regina, mãe do empresário, hein? Olha a educação do cara. Outra, burrice não tem cura, inteligência não existe na sua prateleira e você não tem dignidade. Isso é coisa que se diga. Um senador diz a um depoente. E mais, o senhor é chamado de velho da Havan, não sabe de nada. Porque ele disse que não entendia alguma coisa relacionada a criptomoedas, que foi uma coisa pegada como meme aí, que o Renan também não soube explicar, falou as palavras erradas e isso passou como piada para todo mundo. Então, rapaz, essas frases foram ditas. Já pensou se essas frases tivessem sido ditas pelo Luciano Hang em direção à tríade da Santa Inquisição? Pois assim, ele saía de lá com as algemas que tinha levado, né? Com as mãos unidas em nome da democracia, né? Se é ao contrário. Pois é. E houve ainda mais distorções da verdade, né, Marcelo? Como não dá para a gente mostrar aqui todas as 5 horas, rapaz, de espetáculo nesse gran circo parlamentar aí, né? De tão grande que é o material aproveitável, a gente separou os melhores momentos, entre os quais vale a pena citar aquele processo movido contra a Van em função da, abre aspas, ameaça de demissão que o Luciano Hang teria feito aos seus colaboradores caso não votassem no presidente Bolsonaro em 2018, né? Fecha aspas aí. Coisa de Ministério Público com direito a vídeo comprovando a intimidação. Agora vamos falar da verdade, né? No vídeo fica bem claro que o que aconteceu foi a explicação bem didática do Luciano Hang, que disse que o seguinte, que caso a esquerda, Fernando Haddad, vencesse as eleições para presidente, ele ia desistir do negócio, dos planos de expansão da sua empresa e até da manutenção dos estabelecimentos já ativos, que causaria a óbvia demissão dos empregados em sua totalidade. Discursos contra fatos, né? É sempre assim que a banda toca no caso dessa charanga, dessa CPI aí, rapaz. Pois é. Agora, e a repercussão, hein? De novo, todo um malabarismo político, né, semântico, com dupla atenção. Né? Não chamar a atenção para o bom desempenho dele no depoimento e, o mais difícil, não fazer a propaganda gratuita da Havan. A Folha de São Paulo destacou o seguinte, abre aspas, CPI erra ao bater palma para garoto propaganda do bolsonarismo dançar, fecha aspas.
Isso aí é uma alusão à frase, alusão não tão indireta assim, aquela expressão bater palma para doido dançar. Quer dizer, desrespeitoso, para dizer o mínimo, né? No subtítulo dessa mesma manchete, diz o outrora jornal Folha de São Paulo. Aí que o jornal entrega o ouro. Hang simboliza a falta de capacidade da política em lidar com um fenômeno que explodiu em 2018. Isso é entregação, né? Pois é, eu estou assinando embaixo, né? Pois é, isso é passar recibo no melhor estilo. Mas a melhor manchete, rapaz, talvez tenha sido a do Globo. Na CPI, Hang se contradiz sobre morte da mãe. Que faria qualquer professor de interpretação de texto perguntar o que o fiofó tem a ver com as calças, né? Em compensação, no Twitter, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Estado do Rio, escreveu: Luciano Hang é recepcionado por colaboradores após a CPI do circo. Você cumpriu o seu dever de cidadão, de brasileiro, e falou toda a verdade na cara daqueles parasitas. O Brasil está com você. Isso tem um vídeo acoplado e mostra mesmo os funcionários da empresa recebendo ele festivamente depois da chegada lá em Santa Catarina após a CPI. Mas essa exposição aí em torno da mãe do Luciano Hang ainda vai render, né, Marcelo? Vai. O achincalho com a figura da mãe dele, que teve prontuário médico e dados pessoais expostos pela CPI, na sessão em que o Luciano Hang depois, e também na da véspera, né, lá do laboratório esqueci o nome do laboratório. É aquela clínica, né? Esqueci também, está me fugindo. Sim, Prevent Senior. Não foi nem laboratório, foi Prevent Senior. Também expuseram o prontuário dela ali, os dados pessoais, para que todos vissem, né? Mais ou menos aquela história quando houve a questão do Bolsonaro, do porteiro do condomínio, que teria aberto acesso para alguém e a casa do Bolsonaro por causa da morte da Marielle, e aí a TV Globo mostrou em cadeia nacional, no principal jornal da emissora, o endereço completo do presidente, com direito a infográfico mostrando o condomínio e apontando a casa em que ele morava. Né? Mais ou menos assim, exposição total. Pois é. Isso não vai sair barato. Na avaliação do empresário, Luciano Hang, a exposição do atestado de óbito do prontuário médico de sua mãe foi, diz ele, o maior crime que a CPI já cometeu. Meus advogados já estão aqui e vão entrar no individual de cada senador. O processo não vai ser contra uma instituição Senado, vai ser contra cada um deles. Embora sejam senadores, eles não podem cometer crimes, e isso não foi só um crime de documentos, foi um crime moral. É uma desumanidade que fizeram com a minha mãe, disse ele. Pelo visto, por uma causa nobre, o show tem que continuar. E tem mesmo. Pois é, Marcelo. Mas a gente até avançou um pouquinho no tempo, mas estamos chegando ao final de mais dose dupla. Aí eu pergunto, o que ficou para você do depoimento do Luciano Hang nessa CPI da Covid? Olha, eu que acompanhei desde as 10 horas, o depoimento já começou quase 37 minutos depois. Fiquei até 3 horas da tarde, depois, por um compromisso, não pude mais acompanhar, mas estava direto lá com meus fones de ouvido, até que acabaram a bateria também. Vamos lá. O que ficou para mim? Vamos lá. Ora, que a CPI é um deprimente espetáculo circense, onde o depoente andou, eu diria, com extrema destreza na corda bamba, saltou de um trapézio para outro com muita segurança, sem rede de proteção, inclusive, domou os leões e ainda trollou os palhaços. Mas é claro que o que eu tiro disso também é o seguinte, que a Havan possui 164 lojas em 20 estados, conta com 22 mil colaboradores, faturou mais de 10 bilhões de reais no ano passado e paga cerca de 3 bilhões de reais em impostos e contribuições por ano. Não é isso? Tá aí a informação mais importante, né, dessa sessão, né? Mas é isso mesmo, rapaz. Parece que o marketing provocado pela CPI ajudou muito o Luciano Hang e a sua rede de lojas a ficarem muito mais conhecidos do que já eram, né? Então, depois que vamos ficando por aqui, para ter tempo de conhecer uma loja da Havan aí, que ainda não tem aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na capital. Luciano, está faltando uma loja aqui. No estado do Rio só tem São Pedro da Aldeia. Queremos uma aqui na capital. Então, eu mando um forte abraço para você que tem acompanhado a gente aqui no YouTube. Um abraço para você também, Marcelo.
Um abraço para você, Marcelo Campos. Um abraço para o Luciano Hang, se estiver vendo a gente, por alguma razão, né? E os nossos acompanhantes, como eu gosto de brincar, que são as pessoas que nos seguem, também nos curtem, fazem os comentários. Enfim, um grande abraço, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos. E na sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau. Tchau.